a Terceira Guerra Mundial e o fim do mundo. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Valquíria Pimentel. Valquíria, grande abraço para ti. Finalmente o meu abraço vai para Douglas Bullet. Douglas, grande abraço para ti. Agora indo ao nosso papo. Olha só, quem está acompanhando o que vem acontecendo no mundo sabe que estamos bem próximos de uma terceira guerra mundial, de uma guerra nuclear. E uma guerra nuclear significa, de certa forma, o fim da humanidade. Não se trata de um fim do mundo pronunciado por uma seita religiosa ou por alguma religião, embora eu respeite todas as seitas e religiões. Não se trata disso. Ô Carlos, então de que se trata? Calma, eu estou compartilhando com você o que está acontecendo no mundo real. O mundo real das relações internacionais, especialmente das ameaças de uma guerra mundial. Quem me acompanha há um certo tempo sabe que eu já fiz uma série de vídeos sobre esse tema. Eu falei que estamos, pelo menos até agora, testemunhando guerras localizadas. Vejamos um breve trecho acerca disso. Temos guerras espalhadas pelo mundo, mas uma terceira guerra mundial pode acontecer. A gente pode não querer acreditar, mas estão ocorrendo movimentos militares perigosos. E quem são os principais envolvidos nesse processo? A Rússia e os Estados Unidos. Mas, como coloquei no último vídeo, existem outros atores nessa história, como é o caso da China e da Coreia do Norte. Mas eu queria me concentrar muito mais nessa difícil relação, a relação entre Estados Unidos e a Rússia. Nos últimos vídeos eu tenho destacado a expressão ideologia política. Claro, a gente sabe que a Rússia não é mais comunista. E sobre esse aspecto é bom lembrar bem rapidamente um fragmento histórico. Até 1917, a Rússia era imperial, um sistema monárquico. O czar Nicolau II comandava o império com sua czarina. Mas o reinado de Nicolau II chegou ao fim através de uma revolução, a chamada Revolução Russa. Um partido chamado Partido Bolchevique comandou essa revolução. E esse partido tinha como ideologia o comunismo. Sendo assim, foi uma revolução política e econômica. Detalhe, durante a Revolução Russa, o imperador Nicolau II recebeu apoio de outros monarcas do Ocidente, mas não teve jeito. Resultado, o imperador Nicolau II foi fuzilado com sua família e a Rússia virou comunista. Foi quando a Rússia passou a se chamar União Soviética. Esse sistema durou até o fim de 1980. Nessa época surgiu uma figura importante, o ex-presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Gorbachev fez uma reforma que fez com que a antiga União Soviética voltasse a ser Rússia. Uma Rússia capitalista. Vale sublinhar, esse ex-presidente está vivo e atuante na política russa e até mesmo na política internacional. Esse importante político afirmou: se houver uma terceira guerra mundial, será a última. Para enfatizar, palavras de um dos políticos mais influentes da Rússia e do mundo. Minha opinião, o ex-presidente Gorbachev está certo. Como você pode ver, eu insisto nessa tecla. Eu fico insistindo nessa tecla até que ela possa desafinar. Estamos vivendo guerras localizadas, mas que deve certamente se ampliar para um conflito mundial, ou melhor, um conflito nuclear. E por falar em nuclear, uma observação. Especialistas da Rússia e de outros países já concordam. Concordam com o quê? Concordam que o Estado Islâmico está muito próximo de obter uma bomba atômica. Esta é uma informação que vem do alto escalão do governo russo. Para você ter uma ideia, a bomba que eles utilizaram lá naquele atentado no Iraque e que matou mais de 240 pessoas. Segundo especialistas, era uma bomba de alto nível tecnológico. Mas depois aprofundamos esse assunto. Continuando. Pergunta: por que alguns ainda duvidam da possibilidade de uma terceira guerra mundial? Eu aponto 2 motivos bem simples. Medo de encarar uma realidade que pode exterminar a minha própria vida. Segundo motivo, uma certa dificuldade em acompanhar o que está acontecendo no mundo. De tentar interpretar os fatos. Pergunta: temos fatos novos? Sim, todos os dias surgem fatos novos. A gente sabe que a Rússia e os Estados Unidos viveram e vivem uma guerra fria. Sendo assim, o que é que está acontecendo para a gente afirmar que vai haver uma guerra nuclear? Ou pelo menos a
possibilidade de uma guerra. Todo esse movimento político e militar pode anteceder uma guerra mundial. Não se trata do fim do mundo com data marcada. Está acontecendo agora. Mas com certeza você não vai ver isso na Globo. Ô Carlos, lá vem você de novo com essa história de Terceira Guerra Mundial. Eu assisto o Jornal Nacional todo dia e não vejo nada disso. Será que é tão simples assim? Eu acho que não. Vejamos alguns fatos. A Rússia está modernizando o seu arsenal nuclear. Ela acabou de construir um poderoso navio quebra-gelo. Para quê? Para proteger as suas posições na região da Antártica. Aliás, os militares americanos já estão lá. Ainda na parte militar, a Rússia está reforçando a sua defesa contra a presença da OTAN, especialmente na Polônia. Por quê? Porque a OTAN, sob a liderança dos Estados Unidos, tem aumentado o seu número de soldados e armas na fronteira com a Rússia. E no campo político, o mundo está cada vez mais dividido. Melhor dizendo, dividido entre dois blocos, os que apoiam a Rússia e os que apoiam os Estados Unidos. E a OTAN, como é que entra nessa história? Todo mundo sabe que a OTAN é uma aliança de países que se protegem, mas quem manda mesmo, quem dá as cartas, é os Estados Unidos. Outro ponto importante e perigoso: o governo da Síria vive uma guerra interna e vários grupos terroristas querem derrubar esse governo. Aí vem o problema: a Rússia está ao lado desse governo que ataca esses terroristas. Do outro lado, os militares americanos fornecem armas a esses grupos para combaterem esse governo. Um jogo de xadrez complicado. Ou melhor, um jogo político-militar. Resumo do resumo: na Síria, Rússia e Estados Unidos estão em lados opostos. Ô Carlos, e a Coreia do Norte? Calma, aí entra uma outra possibilidade de uma guerra nuclear. Como a gente sabe, existe uma base militar americana lá na Coreia do Sul, algo que deixa a Coreia do Norte indignada. Aliás, quase todo santo dia, a Coreia do Norte ameaça os Estados Unidos com bombas atômicas. E no caso do líder coreano, é melhor acreditar. É claro que a política dos militares americanos é desestabilizar aquela região asiática. Por quê? Para ampliar sua base militar e ficar muito mais próximo da Rússia e da China. Mas a Rússia e a China estão percebendo a jogada. Resultado: a China e a Rússia estão cada vez mais próximas. E por falar em aliados próximos, apareceu mais um abacaxi, ou melhor, mais uma dor de cabeça para o governo americano. A Rússia está se aproximando da Turquia e de um antigo inimigo dos Estados Unidos, o Irã. O líder da Rússia, Vladimir Putin, apertou a mão do líder iraniano. É claro que diante da imprensa internacional, eles alegaram que tudo se tratava de acordos comerciais. Mas não é isso que o governo americano está pensando. Essa aliança entre Rússia, Turquia e Irã pode ser desastrosa. Desastrosa para os interesses americanos. Segundo alguns especialistas, os Estados Unidos não querem estabilidade na Síria. Eles querem a política da divisão. E essa aliança da Rússia com a Turquia e o Irã pode acabar com um conflito lá na Síria. Minha interpretação: a realidade parece uma ficção, mas não é. Organizações terroristas atuando em todo o mundo. Já não existem fronteiras para o Estado Islâmico ou para a Al-Qaeda. E a internet não deixa de ser uma ferramenta interessante para os terroristas. A Coreia do Norte possui bombas nucleares. Inclusive a chamada bomba Kizar, ou bomba H, a bomba mais poderosa do mundo. A Rússia e a China não querem a presença de militares americanos em seu quintal. O poderio militar da OTAN lá na Polônia ameaça a paz. A impressão é que falta pouco. Basta alguém atirar primeiro. Basta algum país ter a primeira iniciativa. Só para lembrar, se a bomba que foi lançada sobre Hiroshima em 1945 matou mais de 240 mil pessoas na hora, o que dizer das bombas de hoje? 1000 vezes mais poderosas. Podem destruir nosso planeta várias vezes. Não sabemos quando, mas o mundo terá o seu fim. É assustador? Claro que é. Assustador porque diz respeito às nossas vidas. O medo é natural, mas ninguém escapa da realidade, por pior que ela seja. Hoje, o relógio do juízo final está acelerado. Temos escolhas: negar os fatos ou encarar esses fatos de frente. Ainda estamos aqui, eu e você, nessa correlação virtual. Ainda respiramos, ainda temos esperança. O fim do mundo é algo inquestionável. E se nada disso que falamos acontecer antes, um dia o nosso sol vai morrer. Toda estrela morre. E sem o sol não há vida. Por isso que americanos e russos e chineses estão procurando planetas habitáveis.
como se quisessem fugir de uma possível catástrofe. Mas eu espero que isso demore bastante. Vamos então viver cada instante da vida, valorizar cada dia. E em nome dessa esperança, desse desejo de continuidade, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.